Mais um 5 minutinhos com Deus. A palavra de Deus hoje tem um tema sobre pensando como servo. Está em Filipenses capítulo 2, do 5 ao 11, diz assim: Entendam vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Ante a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante a homens, reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo qual também se exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que todo o nome de Jesus se dobre, e todo joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, Jesus? Amém, queridos? Então, aqui fala uma história de Jesus, nosso Salvador. Ele é a maior prova de servo que já existiu na terra. Ele sendo Deus, mas ele se esvaziou, se tornando como um homem, como servo, e se humilhou até a morte de cruz. Ele não se suportou para morrer por você naquela cruz. Ele se entregou como um servo, um verdadeiro servo, um exemplo que tem para a gente ter na nossa vida como servo, foi Jesus Cristo. E ele se humilhou como forma de homem, como diz a palavra, esvaziou até a morte de cruz, para que você tivesse a vida eterna. E o nome dele está acima de todo nome, para que hoje todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória de Deus Pai. Amém, querido? Então, querido, que você possa ser como servo, como a palavra que eu falei de hoje é o como servo, pensando como servo. A Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança de Jesus Cristo. Será que você tem sido servo? Será que você tem sido servo? A palavra também fala, através do dicionário, que o significado da palavra servo. Servo significa mudança de rumo, atitude na sua vida. Então, a palavra servo significa mudança de rumo, atitude na sua vida. Será que você tem tido uma mudança de vida? Será que você tem tido uma mudança de atitude, fazendo coisa diferente? E muitas vezes nós pensamos em nós mesmos, se preocupamos com nós mesmos, esquecemos de ser servo, de servir, como Jesus nos serviu naquela cruz, e serviu que no nosso lugar ele morreu para que a gente tivesse hoje vida eterna. Será que você tem sido como servo? Porque a palavra de Deus fala que nós somos imagem e semelhança de Jesus Cristo. Será que você tem se colocado, põe para pensar, será que você tem sido servo? Será que eu tenho se entregado como um servo de ter o amor de servir meus irmãos, de servir minha família? Porque Jesus, ele foi a maior prova de como servo. E através dessa palavra, Deus dá algumas lições de como ser um servo, um verdadeiro servo, pensando como um servo. A primeira lição que Deus dá através dessa palavra, ele fala: temos que estar concentrado. Servo pensa mais do que dos outros, do que a si mesmo. Então temos que estar concentrado. Porque servo, verdadeiro servo, ele pensa mais nos outros do que você mesmo, do que a ti mesmo. Será que você tem pensado mais nos outros, de servir, de ganhar vidas, de orar pelas pessoas, de dar uma palavra? Ver quantas vidas que estão precisando, que a Bíblia fala que através de uma palavra, Deus te usar uma palavra, você pode mudar uma nação. Uma nação possa se converter, se entregar aos pés de Jesus na cruz. E o que você tem feito? Quantos amigos, quantas pessoas, parentes seus, na escola, no serviço, estão morrendo sem Jesus? E você tem a oportunidade de falar do amor desse Deus que morreu por você naquela cruz, nesse Deus que mudou a sua história, tem mudado a história da sua geração, da sua família. E você não tem falado do amor de Deus? Você não tem sido como um servo, de pensar mais pelas pessoas do que a si mesmo, de ser como um servo. Jesus, ele não se importou, ele foi humilhado, ele foi rejeitado, mas ele pensou até o fim: vou morrer por essas vidas. Vale a pena pra morrer por aquelas vidas. Vale a pena morrer, mesmo que eles estão me negando, mas vai valer a pena morrer por eles. E Jesus fazia de novo, se fosse possível, por causa de você. E você tem sido servo? Pensado nessas vidas que estão morrendo cada dia aí fora? Pensa nisso. Seja ser um servo, um verdadeiro servo que pensa mais nas pessoas do que em si mesmo. Você vê o que Deus vai fazer na sua vida, querido. A segunda lição que Deus faz através dessa palavra, ele fala: servo pensa como ministradores e não como donos. Servo, eles pensam como ministradores, não como dono. Como ministrar essas vidas. Não como dono, porque a Bíblia fala: buscai primeiro o reino do céu, as coisas de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas na sua vida, eu te darei, diz o Senhor.
Ele tem o seu nome cravado na ponta da mão deles. Jesus. E o teu nome está lá, querido. Então venha ser como um servo. Venha falar do amor de Deus para essas vidas que estão se perdendo lá fora. Venha ser como diz o ministrador. Não como um dono, mas como um ministrador que ministra a palavra de Deus para essas vidas, querido. Porque seja fiel ao Senhor. Porque é necessário ter um coração de espírito de servo. Será que você tem tido um coração de espírito de servo? De servir na casa de Deus? De servir o seu líder? De servir o seu pastor, o seu bispo, o seu apóstolo? Será que você tem sido servo de servir essas vidas? Será que você tem sido servo? Pensa nisso. Analisa hoje. Para um pouquinho para você pensar. Fala para Deus. Será, Deus, que eu tenho sido como um servo? Um servo como o Senhor foi? Será que eu tenho sido como um servo? Hoje é o tempo. Hoje é o dia de você refletir na sua vida e falar com Deus. Será que eu tenho sido um servo verdadeiro, Senhor? Será que eu tenho sido um servo que tem feito a diferença? Será que eu tenho sido um servo que o Senhor queria que eu fosse? Que tem chamado a sua atenção, Senhor? Então analisa, querido, nesse dia. E a terceira lição que Deus dá através dessa palavra, ele fala: precisa ser uma pessoa fiel. Deus usa o dinheiro para saber o servo que você é. Será que você tem sido fiel na casa de Deus? Nos dízimos, nas ofertas, nas primícias? Porque Deus usa o dinheiro através da sua vida para ver que você é um servo fiel ou não, que você é um verdadeiro servo. Que servo que você é? Um servo que serve de verdade ou um servo que pensa só no dinheiro, pensa nas coisas, nos bens e esquece do reino de Deus, das coisas de Deus? Que a Bíblia fala: cuida das minhas coisas, porque das suas coisas te cuidarei, diz o Senhor do exército. Cuida das coisas de Deus, do reino de Deus, porque as outras coisas o Senhor vai cuidar de você, querido. Amém, querido? Que você possa refletir nesse dia essa palavra e pensando como servo. Amém, querido? Que vocês tenham um dia maravilhoso. Fica na paz. Um abraço. Um beijo.